60%. Então, a cada 10 formando, 6 são mulheres. E onde estão essas mulheres? Após a faculdade, após a formação, onde estão essas mulheres? Será que, por isso que nós estamos perguntando para você aqui, lugar de mulher é? Porque após a faculdade, após a preparação, né, ou mesmo você que não fez uma faculdade, estudou ensino médio, tem os cursos técnicos, ou você é cabeleireira, é autônoma, onde estão essas mulheres? Em que posição elas estão? Respondem aí para nós, você que está chegando agora. Lugar de mulher é? Responde aí. Apenas 4% dos cargos de liderança, de alta chefia, são ocupados por mulheres. Apenas 4%. Então, nós vemos ali que esse cargo de liderança, esse lugar de liderança para a mulher, ainda é um grande desafio, né, Claudinha? E ainda caiu, né? Segundo o IBGE, Adriana, nos últimos 4 anos, eu olhei esses dados hoje no IBGE, nos últimos 4 anos, o percentual de mulheres em cargos gerenciais, em cargos de liderança, esse número reduziu para 38%. Olha que coisa impressionante. Ao invés de ele ter uma linha ascendente, ele regrediu. Então, de 40% das mulheres em posição de liderança, caiu para 38%. Isso é preocupante, né? E aí você pega aí, a cada 10 homens em posição de chefia, apenas um cargo é ocupado por mulher. Gente, nós precisamos mudar isso. Não é a mulher buscando igualdade. Nós não estamos aqui defendendo o feminismo, não. Ideologia feminista, não. Travou aí, gente? Voltou. Voltou, pessoal? Voltou. Nós não estamos... Odri, você me ouviu o tempo todo que eu falei aí? Ouvi. Então, nós não estamos aqui brigando para equiparar. Nós não queremos ser igual ao homem, né? Não são diferentes. Mas em questão de lugar, de posição, de liderança, nós temos que nos conhecer e compreender que nós precisamos exercer esse papel, né, pastora Adriana? Não, a questão que antes, né, há séculos atrás, quando a mulher começou a ocupar esses cargos aí, esse desafio da vida profissional, Travou de novo, hein? Ai, Jesus, nos ajude. Nós estamos te ouvindo, Dri. Ouviu? Não, não estamos. Isso deu uma travada. Pessoal, ixi, o meu tá bem aqui na tela do meu celular. Fala aí, gente. O que vocês estão vendo aí? Eu tô me vendo bem aqui. Travou de todo mundo? Travou. Aqui, ó, vá. O meu tá funcionando. Você tá te vendo? E agora o seu voltou. Tô me vendo. Tu pode continuar. Porém, não é questão de competir, de rivalidade, de direitos iguais, nada disso. A questão da liderança da mulher é um perfil. A liderança da mulher tem um perfil de liderança, o homem tem outro perfil de liderança. É questão de capacidade, é questão de realização, é questão de propósito. Não é questão de rivalidade e competição. Nada disso. Isso não leva a mulher a um lugar de igualdade no sentido de direitos, de capacidade. Não. É questão de propósito, de realização de propósito, né? Tá travando muito, Dri, o seu. Eu não tô conseguindo te ver. Eu não sei, porque eu tô vendo o seu aqui travado e o meu tá bacana aqui, pra mim, né? Mas aí vocês falam aí, como é que tá aí, gente? Eu saí aqui um pouquinho. Odri, na hora que você sair, desliga põe em modo avião, coloca seu celular em modo avião
e aí ele vai desligar o Wi-Fi, aí você religa o Wi-Fi, mas mantém em modo avião. Economiza dados, tá? Ajuda. Enquanto você resolve, aí nós vamos conversando com as meninas aqui. Misericórdia mesmo, gente, esse tema é bom demais. Precisamos ter essa live, continuar com essa live. Podemos não parar, não. Eu tô te vendo. Agora eu tô... mas... Eu ouvindo. Tá me vendo e ouvindo? Ô, Ana Laura, o que é sol da Clau? Aí, a Vânia falou que tá travando. O meu que tá travando, o da Adriana, como é que tá aí, gente? Ai, meu Deus. Olha aí. Tá. Gente, vocês estão vendo quem? Claudimar, eu, como é que tá? Vamos continuar, Adri, agora parece que... olha aí, minha filha, eu preciso que você me ajude. Senta aqui, perto da mamãezinha. Abre o seu Instagram. Acompanha a mamãe aqui. Você é o nosso... Voltou. Isso, voltou, Adri. Como é que tá, Carolina? Deixa o seu Instagram ligado aí. Ah, melhorou. Diz que melhorou. Então continua, Adri. Vamos lá. Vai dar certo, gente. Olha aí. As intercessoras entrem em ação aí. Nossa. Olha aí, gente. Esse horário é um horário muito desafiador. Dia de quinta e sexta. É horário de muitas lives. A rede fica muito... O Instagram fica muito pesado. Vamos lá, Adriana. Como eu estava dizendo aí, que a gente estava conversando, não é questão de competição, né? É uma questão de posicionamento mesmo, né? Isso. É uma questão de propósito, de posicionamento. E é uma questão também de ajudar, uma ajuda mútua, porque nós temos muito a colaborar com com a própria liderança dos homens, né? Deus nos constituiu como ajudadoras. Então, nós podemos contribuir muito com o nosso perfil de liderança, que é diferente do perfil de liderança dos homens. Né? É diferente. E nisso nós podemos entender que um dos desafios que vem de encontro à liderança da mulher é justamente esse preconceito. Né? A mulher, por séculos, ela foi considerada, foi abatida como se fosse inferior. Então, isso já ficou realmente no nosso DNA, essa questão da gente ser inferior, né, em questão de poder, de capacidade. E tanto que foi no decorrer dos anos, dos séculos, que as mulheres conseguiram seu direito, até mesmo o direito do voto. Isso não para competir. Em 1930, Briana, só lembrando aqui, as mulheres conquistaram o direito de voto em 1930. Olha para você ver. Olha só, bem recente. Pouco tempo, né? E aí... pode falar. Pode falar. Tá. E assim, é importante a gente estar relembrando porque é tudo muito novo mesmo, né? E aí, Adriana, só voltando lá no início que a gente estava conversando, nós somos ensinadas desde pequenininha, meninas, a sermos donas de casa. Mulher tem que ser dona de casa. Na realidade, muitas vezes utiliza-se essa fala para menosprezar a função principal da mulher. Na verdade, não é a função, na verdade, nosso papel como mãe, né, como esposa, é cuidar da nossa casa mesmo. Mas desde pequenininha a gente ensina a menininha lá a ser dona de casa. A gente não fala além disso. Ser líder na sua casa, ser líder na sua família, né? Mas e aí? E após isso, se for os portões? Não se fala isso com a gente. A gente entra na escola, começa a estudar, ali a gente começa a ter contato com a questão de liderança de turma, mas aí os meninos é que se sentem os chefes, né? Há uma confusão de conceito, né, Adriana? E também de formação. Essa questão de sempre essa competição mesmo, né? Desde criança. É como se colocasse os homens de um lado e mulheres de outro. Isso. Não é assim. Né? Deus colocou os dois juntos para andarem juntos, um ao lado do outro, para cooperar. E não um grupo A e um grupo B, um grupo maior, um grupo menor. Não foi assim. Lá no Éden, né, Adriana? Deus, quando colocou o casal, Deus não deu a ordem para o Adão. Assim, ó, você vai mandar na sua esposa, você vai coordenar tudo, gerenciar tudo sozinho. Né? Deus não falou isso, não. Né? Então,
a conquista é isso. Agora, um dado importante, Adriana, que eu quero ler para você, eu fiz questão de colocar aqui, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, instituição, olha que, gente, mulherada, ouça o que eu vou falar aqui, para isso animar você, olha, isso é uma pesquisa recente, segundo a OIT, instituições que passaram a ser lideradas por mulheres obtiveram aumento nos lucros, olha isso, Adriana, mais facilidade para atrair e reter talentos, melhora na criatividade, inovação e progresso em relação à reputação das empresas. Justamente. Eu anotei aqui 2 pontos diferencial da liderança feminina. Anotei 2 pontos. Primeiro, a mulher, a gente já vem embutida dentro de nós o instinto do cuidado. Isso. Esse cuidar não é apenas o cuidar do bebê, do filho, mas a questão da dedicação, a questão da percepção do estado do ambiente. A mulher, muitas vezes, ela se dedica mais a ouvir, a perceber, ela é mais atenciosa, ela tem facilidade de agregar pessoas. Olha interessante, quando a gente chama as mulheres para fazer um culto, um acampamento, um congresso, né? As mulheres atendem o chamado, vão fazer tal obra, há um ajuntamento. Essa facilidade da mulher, elas se mobilizam, né? Se mobilizam, fazem esse ajuntamento em prol de uma obra. É muito diferente dos homens. Quantas vezes os homens, eles fazem esse chamado, nesse pronunciamento de chamar, às vezes é de graça, o evento é de graça. Vai 1, 2, 3, 4 capingados. Então, a mulher já tem essa facilidade do ajuntamento em prol, essa dedicação, essa atenção, essa percepção. E isso é ponto para a mulher na liderança. Outra coisa, um outro ponto muito forte, é a nossa capacidade maior que nós temos de lidar com a dor. Não é só de lidar com a dor física do corpo, mas isso nos faz mais resistentes à crise. Vocês notam que a gente tem mais facilidade de ser perseverante no propósito? Às vezes a gente é desafiada, é difícil, não é fácil, mas a mulher está ali, persistente, e ela é mais resistente realmente a transpor certas dificuldades. Por isso, dado que você falou aí, que elas conseguem um resultado mais positivo. Você já percebeu, talvez você viveu isso. Por exemplo, você trabalhou, não sei se foi com você, mas comigo pelo menos foi. A minha primeira gravidez, eu trabalhei até perto do dia de ganhar neném. Então, a gente se ajusta, porque eu era professora de EJA, de pessoas mais adultas, são alunos que se apegam, eu fiquei preocupada com o desenvolvimento deles, e o Neizinho tá assim, por que você já não afasta, você tem dinheiro? Não, eu quero ficar até o final, até os dias que eu puder, não é assim? A gente tem um poder de superar, de encarar e de maquiador, não é isso? Isso, de organizar, né? Um dos maiores desafios da mulher em questão de empreender, em abraçar novos projetos, novos desafios, muitas mulheres elas têm se barrado justamente nesse desafio em se organizar como esposa, né, a dona de casa, a família e a vida profissional, ou a vida ministerial. Isso, conjunto. Né? A vida ministerial. Nós estamos aqui falando para profissionais, para líderes de ministério, para empreendedoras. Então, esse é um dos maiores desafios que muitas vezes tem mulheres que se barram. Eu não vou conseguir conciliar todos esses aspectos, todos esses papéis. É claro que a família é primordial, né? Claro. Porém, essa nossa facilidade, essas nossas capacidades nos ajudam a justamente nos ajustar em todos esses âmbitos em que nós precisamos atuar, né? Esse papel que nós podemos atuar. É claro que tudo tem seu tempo, cada mulher tem seu tempo, né? Cada mulher tem o seu ritmo, tá? Mas é uma coisa que nós precisamos entender que nós somos capazes. Nós somos capazes. Adriana, e ainda tem um detalhe, olha, eu quero até aproveitar. Você está dizendo que às vezes a mulher, ela acha que ela não vai ser capaz, né? Ela até sabe do seu potencial, mas não se arrisca.
porque é dona de casa, né? Nosso caso, a nossa realidade, a gente é casada, tem filhos, dona de casa, tem que cuidar da casa, né? A gente muitas vezes não tem secretária em casa, aí você é ministro da palavra, você é esposa de pastor, você está à frente de uma igreja, você trabalha fora, igual você tem seu consultório, enfim. Aí você, não vou dar conta. Mas sabe que tem, você falou de desafio, tem os desafios pessoais e tem os desafios de terceiros. Por exemplo, você acredita, Adriana, que em uma pesquisa que eu fiz hoje, um dos preconceitos dos homens elegerem alguma mulher para algum cargo de confiança no empreendedorismo, né, na área profissional, é exatamente um dos fatores, é a questão dela ser mãe. Eles pensam que esse é um lado frágil da mulher que pode afetar o seu exercício de liderança. Eu fiquei abismada quando eu vi. É um dos itens que eles são preconceituosos. Eu falo que eu escutei isso, né? Eu escutei isso de um chefe. Quando eu me casei, eu escutei isso dele. Vai ser difícil, porque daqui a pouco você vai chegar aqui para mim com a notícia de que você está grávida. Ai. Eu saí dessa empresa. Isso é terrível. Então já é um pensamento, né? Já é um pensamento que domina. Ali, né? Discriminativo mesmo. Porém, um outro fator também que eu notei, Claudimar, o desafio da mulher nesses papéis de liderança, é que 30% das pessoas, tanto homens como mulheres, se sentem incomodados tendo uma líder, uma chefe mulher. Olha que coisa. Não é só os homens, mulheres também. Muitas vezes as rivais das mulheres são próprias mulheres. Os homens, eles se sentem desconfortáveis e nisso, muitas vezes, eles sabotam as ordens ou as diretrizes da mulher. Então, isso é um desafio para a mulher, porque nós somos vistas como as mais fracas, as que não sabemos nos impor. Então, se a mulher se impõe, ela é mandona, né? E se a mulher é mais educada, ela leva de uma outra forma, ela é fraca. Entende? Uhum. Então, isso para nós também é um desafio. Nós entendermos que torcer para que a outra mulher cresça, torcer para que a outra mulher ela desponte e vá em frente na vida dela. Porque muitas vezes a torcida contra é da própria mulher, que tem medo que a outra cresça e ela fique para trás. Olha só que interessante. Olha para você ver o comportamento, né? A diferença de comportamento. Muito interessante. Adriana, e você falando isso é interessante porque, assim, quando a gente reconhece o valor que a gente tem, o potencial, porque você sabe, mulher, qual o seu potencial. Você sabe qual é a área da sua vida que tem mais potencial, né? Não, eu não sirvo para liderar essa área, né? É claro, eu, por exemplo, sou da área da educação, né? Falando já na questão social aí, nossa vida em sociedade. Aí me coloca para gerenciar a área de saúde. Quer dizer, eu estou fora do propósito, eu estou fora da minha realidade, né? Eu estou fora daquilo que eu... Né, Adriana? Então, aí a gente quer bater nessa tecla aqui com você precisa se conhecer. Aí a Adriana falou de sabotadores. Muitas vezes, nós produzimos sabotadores, porque eu quero ser aquilo que eu não estou preparada para ser. Agora, se eu sei que eu estou preparada para ser líder naquela área, então eu me preparei e vou continuar me preparando para exercer aquele papel de liderança. E eu compreendendo o meu potencial, eu compreendendo a minha capacidade, as minhas características mínimas necessárias para exercer aquela função, eu elimino de cara ali 50% de sabotadores. Porque muitas vezes os sabotadores, como a Adriana colocou aí, homens, mulheres, até questão... Inclusive, Adriana, é um dos itens, além da gravidez, filhos, um dos itens é relacionamento. Problema de relacionamento da mulher com seus liderados. Olha que coisa, precisamos evoluir, né, Adriana? E aí eu preciso me conhecer, respeitar limites e entender qual é o meu papel como líder, como chefia. É a postura, como você disse mesmo.
Isso. É porque muitas vezes a mulher ela tem a capacitação, ela tem a preparação, porém ela não sabe o seu lugar. Ela não sabe os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Daí ela se coloca num lugar de competir com o outro, de imitar. Às vezes ela imita a liderança de um homem. Não precisa disso. A mulher ela pode buscar dentro dela o seu perfil ali de liderança próprio dela como mulher. Não quer dizer que ela, para ser uma boa líder, ela tem que ser uma líder igual ao homem. Ela tem que ser exercer um tipo de liderança igual ao homem. Então, isso é necessário um conhecimento. Isso. Você precisa ter um conhecimento de você, da sua capacitação, das suas habilidades, dos seus pontos fortes. Isso aí entra como o quê? Uma autovalorização. Exato. Você precisa primeiro se valorizar, saber que você está preparada para aquele lugar e não precisa estar presa a cumprir as expectativas dos outros. Não. Você foi ali contratado, está naquele lugar para, claro, dar resultados. Mas não propriamente cumprir a expectativa de ser aquilo que o outro espera que você seja. É verdade. Aí você tem que pesar, né, Adriana? Você tem que usar uma peneira, você tem que pesar o que é. Por exemplo, porque tem aquela pessoa que está com expectativa, gerando expectativa em cima de você, mas eu preciso analisar tudo. Por exemplo, eu me lembrei aqui agora de quando eu comecei na minha carreira profissional. Eu tinha 17 anos e entrei em uma empresa, Agrominas, uma empresa de trabalhadores rurais, trabalhava para a Senibra, com celulose, e eram 1.000 e tantos funcionários. Eu entrei para ser faxineira, Adriana, zeladora ali do lugar. E ali eu fui observando, eu era rápida para datilografia, eu datilografava com muita velocidade, eu sabia dos meus potenciais. E eu comecei a observar o ambiente, fui chegando, aí tinha uma mulher que trabalhava no escritório, alguém postou, que eu acho que foi a Silvia, a questão de competição, você não precisa competir com ninguém. Você também falou sobre isso, né, Adriana? E essa pessoa do escritório observou o meu potencial, percebeu assim, ela fez um teste, eu continuei como faxineira, e ela disse assim, Claudimar, você vai datilografar essas fichas aqui, isso já na frente, à tarde eu terminava de limpar tudo e sobrava tempo, eu ficava de bobeira lá no escritório, e falava, você tá precisando de alguma coisa? E eu datilografava, Adriana, pilhas e pilhas assim, ó, de fichas, tudo, não era computador não, nome, pai, tal, ficha funcional. Enfim, resumindo tudo, eu deixei a limpeza e assumi o auxiliar de serviço de escritório. Depois eu me tornei chefe de departamento pessoal. Aliás, Adriana, sabe qual é o maior cargo? O índice de maior número de... qual o cargo com maior número de mulheres na liderança? Chefia de departamento de recursos humanos. Aí eu me lembrei, eu me tornei líder, chefe do departamento de recursos humanos daquela empresa ao lado dessa pessoa. Então é interessante, eu não competi com ela não competiu comigo, pelo contrário, ela cresceu, automaticamente eu cresci. É aí que está isso que você está falando, né? A gente precisa se reposicionar. E na Bíblia, na igreja, a gente percebe isso. Na igreja, querida, nós somos líderes. Primeiro, nós já nascemos para ser líder da nossa vida. Não é assim, Adriana? Porque a nossa... Primeiro lidera a sua vida. Primeiro você lidera a sua vida. Você decide, não é isso que Deus não intromete assim no nosso livre-arbítrio. Ele nos deixou isso para liderar. E na igreja não pode haver competição. No reino espiritual, Adriana, aí o Espírito Santo já está nos levando para um direcionamento, né, Adri? No reino espiritual, eu não posso competir com a pastora Adriana. Eu não posso competir com a Silvia. Esse não é o perfil de uma liderança saudável, né, Adriana? Não. E você falou aí de a gente conhecer autoconhecimento, pontos fortes, porque quando você não sabe disso, você entra nesse caminho da competição, de olhar a grama do outro, querer ser igual de ao você outro. Copiar o outro. Exatamente. Né? Então, olha, nada a ver. Hoje, uma das coisas que tem crescido muito é o empreendedorismo feminino. Né? Hoje, 51% dos empreendedores são mulheres. Justamente porque quais as vantagens da mulher se tornar uma empreendedora? Conciliar horário, né? Conciliar horário, porque ela se tornando
chefe dela mesma, né? Ela pode se organizar na demanda de atender as suas tarefas, as suas responsabilidades do lar, conciliar o seu trabalho, a sua realização e a sua independência financeira, né? Então, isso a gente nota que é um ponto forte para você desenvolver as suas habilidades. Não é imitando a outra, mas olhar qual que é a sua habilidade e desenvolver essa habilidade. Né? Já me perguntaram assim, eu quero empreender, eu quero ser uma empreendedora. Qual ramo você acha que eu devo entrar? Eu respondi assim para a pessoa, olha, qual que é a sua habilidade? Você é boa em quê? Em que você é boa? O que você faz que é bom? É isso, esse vai ser o caminho para você crescer como empreendedora. Uhum. Seja vender roupa íntima, seja profissional da beleza, seja na área de atuação, de mentoria. Qual que é a sua habilidade? Qual que é o seu ponto forte? Porque a maioria, 53% das mulheres empreendedoras hoje são mães. Ou seja, elas conseguem conciliar a vida familiar, até mesmo materna, com a vida profissional. Isso. Porém, olhando para si mesmo. Olhe para você mesmo e descubra qual que é a sua habilidade. Quitanda, você tem uma mão boa para cozinhar, para doces ou salgados. Qual é a sua habilidade? Talvez o caminho do empreendedorismo para você seja aquilo que você tem como habilidade. Talvez seja uma habilidade natural, não é? Verdade. E se você não descobre, aí você falou uma palavra-chave aí, Adriana, ponto forte. Porque às vezes a pessoa é boa em muitas coisas, mas tem uma área que ela é melhor. Então é essa área que você, né? Porque se não for a área que você tem um potencial mais elevado, aquilo vai se tornar pesado. Aquilo vai ser pesado. Não, eu quero trabalhar com roupa porque dá dinheiro. Mas o seu tato, sim, a sua habilidade melhor é cozinha. Você faz uns negócios gostosos. Ah, mas dá menos dinheiro. Será que dá mesmo? Será que do outro tá dando? Entendeu? É isso. Será? Ah, porque o outro tem isso, faz aquilo. Então, isso é extraordinário que você está falando. Saber quais são, identificar. Primeiro passo, então, Adriana, vamos lá. Identificar as minhas habilidades, o meu potencial. Quais as áreas? Isso. Então, e o empreendedorismo, ele é muito isso. Por exemplo, eu adoro vender coisas. Vender. Mas sou péssima para cobrar. Então, já não presta. Né? Como é que funciona? Aí é uma habilidade, já é outro ponto. É uma habilidade que você precisa desenvolver. Porque nós não nascemos com todas as habilidades. Isso. Então, se você nasceu com a habilidade de comunicação, de vender, então você pode desenvolver, fazer um curso, buscar alguma forma que você vai se capacitar naquela habilidade que você não tem. Pode continuar. Não, e a gente não nasce líder, né, Adriana? Aliás, a gente não nasce pronta, né? Nós estamos sempre em crescimento. Líder se faz, não é isso? Líder se faz. Você constrói. Por exemplo, eu não cresci na igreja, ali com 9 anos de idade, eu não cresci achando que eu ia ser um dia professor de escola dominical. Aquilo foi acontecendo ao longo da caminhada. E é importante você estar observando isso. Não deu certo, não tenha vergonha também não. Vamos nos reinventar, né, Adriana? Isso. Porque não adianta você querer... Eu já vi muitas mulheres frustradas por querer estar num lugar em que a outra está, ou porque a outra está. Isso não funciona. Cada uma deve estar no lugar em que foi chamada para cumprir o seu propósito. Não simplesmente porque é interessante, porque é um lugar de poder, porque é um lugar de vantagem, ou porque é um lugar lucrativo. Não, cada um deve estar no lugar que foi chamado para estar. Se você estiver no lugar que foi chamado para estar, aí sim você vai alcançar prosperidade naquilo que você puser a mão para fazer. O Adriane, tem um negócio que você tá desenvolvendo aí, tá aguçando muitas mulheres. Nós estamos em tempo de pandemia. E o empreendedorismo é o momento, é o auge, é a modernidade, né? Hoje, o empreendedorismo é o canal, né, Adriane?
Meninas, o que eu vi de pessoas se descobrindo nessa pandemia com o empreendedorismo, mulheres desenvolvendo coisas extraordinárias, crescendo, adquirindo sua autonomia financeira, e mulher batalha, né, Adriana? Então é uma coisa assim, é esse o caminho. Você precisa ocupar esses lugares na sociedade. Você precisa. E como o nosso tempo está andando, eu queria contar uma experiência, uma história real de uma amiga minha aqui da igreja. Eu acho que ela não está na live aqui, é Silmara. Ela tem um problema de calvície feminina. Descobriu ao longo da vida uma inflamação na pele e ela começou a perder cabelo, Adriana. Estamos dentro da área do empreendedorismo. Preste atenção, menina, fica ligada, porque olha Deus revelando os mistérios aí, hein? Vamos afiar o machado, ó, presta atenção. A Silmara descobriu que ela tinha um problema, calvície feminina. E ela começou a perder cabelo. E ela gostava de fazer escova, enfim, ela teve que se reinventar, deixar o cabelo já... a Silmara tá aí, ela aí, ó. Aí, estou sim. Silmara, ela, ao longo do tempo, ela descobriu, e ela, assim, tem habilidade com um monte de coisa. É vice-diretora, é professora, e tudo que ela faz com muito capricho. Só que aí a Silmara, o que acontece? Um tempo atrás, né, o Senhor curou ela, a alma dela, de algumas coisas, e eu não vou contar tudo um dia, nós vamos fazer uma live com ela sobre isso. Enfim, Silmara pegou o problema dela, ela procurou os melhores médicos sobre o problema da perda de cabelo, enfim, e cabelo, né, Adriana? Vaidade, a mulher, né? E aí, inclusive, é ela que cuida do cabelo, tá, gente? É a Silmara. Você vê esse brilho todo aqui, é ela que cuida do meu cabelo. E aí, Adriana, o que ela fez? Ela uniu o útil ao agradável. Só ela sabe as dores, a dor na alma, a dor, o sofrimento que ela tinha ao perder cabelo. Quer dizer, a nossa beleza, né? E aí ela percebeu que outras mulheres também poderiam estar sofrendo como ela. Então aquilo se tornou um ministério na vida da Silmara. O que ela fez? Ela já era cabeleireira de uma área, ela se especializou nessa área de prótese capilar, olha só, prótese, mega, vários tipos de habilidades, eu não sei falar. Enfim, hoje ela resgata a autoestima de mulheres. E ela tem um salão, hoje ela trabalha ela não tem nem tempo, né? A vaga quase que esgota. E a Tânia tá aí, ela, ó. A Tânia também cuida com ela. Então ela tem cuidado. E eu falei para ela um dia, Silmara, isso é ministério. Queridas, é preciso você descobrir em que momento ou em que área da sua vida você deve exercer seu ministério, ocupando um lugar de liderança, de honra, de estratégia para alcançar vidas, porque esse tem que ser o nosso propósito, né, Adriana? O nosso propósito deve ser esse. Nós não podemos fugir ao propósito. E aí, para concluir, a Silmara hoje tem o negócio dela, e eu fico cutucando ela, Adriana, para ela viver disso, porque ela é muito boa no que faz, e é séria, ela investe. Então é isso que você precisa fazer. Qual área? O que você tem? Pode falar, Adriana. E é juntar, né? É unir profissão, negócio com propósito. Com propósito. Que a sua profissão não seja apenas um meio de você crescer financeiramente, né? Ou até mesmo a sua independência financeira, mas também que seja para abençoar outras pessoas. Isso é propósito. Quando a gente abençoa a vida do outro, isso se torna um propósito, porque esse é o nosso chamado, né? Esse vai ser o legado que nós vamos deixar aqui nesse mundo. Quantas pessoas você influenciou? Agora, voltando à questão do empreendedorismo, eu noto uma questão, um ponto fraco nas mulheres que querem empreender. Quando a pessoa decide abrir um negócio, por exemplo, a Silmara que você falou, o ramo dela é beleza, né? Dos cabelos. Essa habilidade, essa é a e a mulher se capacita, ela investe naquilo e pronto, e tal. Só que muitas vezes a mulher, ela não tem, claro, nós não temos o conhecimento de todas as áreas. O que a mulher peca? Na administração. Né? Principalmente ali no cuidado com o controle de caixa, os custos, como se organizar ali para crescer o seu negócio. Então, um conselho, uma dica que eu deixo, baseado em que eu tenho vivido, eu e outras pessoas que eu tenho observado, é buscar
ter um conselheiro. Você não é obrigado a ter todas as habilidades. Se você tiver a habilidade de fazer, de executar, seja na área da beleza, seja na área da alimentação, seja em qual área, já está ótimo. Se a sua área forte é revender, ótimo. Então, se você puder fazer curso para se capacitar, faça. Mas se você não puder fazer curso, você não tem recurso financeiro ou tempo, então, mas tenha pelo menos uma pessoa que possa te orientar, um mentor, uma pessoa, um conselheiro, um coach, alguém que possa te ajudar a organizar, ter essa organização na administração. Porque muitas vezes ela quer fazer, quer crescer, mas ela não tem esse olhar de administradora. Então, talvez você possa contar com um marido, talvez você possa contar com um pai, com um irmão, mas tem alguém que possa te ajudar a ampliar esse olhar e ter o maior controle administrativo. Porque eu já vi muitas mulheres trabalharem de 7 da manhã às 7 da noite, mas chegar no fim do mês, não saber para onde foi o dinheiro. É verdade. E isso é frustrante. Isso é frustrante. Às vezes a mulher, como você falou, não sabe dizer não, aí entra aí no longo prazo, nos aprazos e tal, e depois quebra a cara. Então fica a dica aí para você que quer empreender nesses pontos que nós falamos, né, Claudimar? Se autoconhecer, descobrir a sua habilidade e se capacitar na administração também. E outra coisa, Adri, nós falamos nos nossos vídeos de divulgação, a mulher em posição de estratégia. Nós estamos vivendo um tempo, Adriana, a mulher cresceu muito, né? Apesar de estar longe do ideal, mas as mulheres estão ocupando cargos de liderança importante. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu perguntava a alguém assim na escola, você não quer ser diretora da escola? Eu trabalhava no industrial e falei com essa pedagoga, falei, você tem perfil de diretora de escola? Ah, não, eu não quero isso para mim, isso dá muito trabalho, não sei o quê. Aí nós começamos, não foi, não lembro. Aí nós começamos a analisar o perfil das pessoas que tinham interesse em ser líder daquela instituição de ensino. Aí eu falei para aquela pessoa, olha, você é uma mulher de Deus, você tem princípios bíblicos, você tem princípio cristão, você é honesta, você é correta e você tem liderança. Você precisa assumir essa escola. Essa escola precisa de você. E mesmo assim, aquela menina não compreendeu o que eu estava dizendo para ela. O tempo passou, assumiu uma pessoa lá, depois não ficou, enfim. Então, nós precisamos entender que tem que ter um propósito no fim de tudo. Então, hoje, Adriana, graças a Deus, eu sou da área da educação. Eu vejo irmãs, eu vou falar baixo para vocês escutarem. Nós precisamos ter professores na área da educação, em locais estratégicos. O diabo quer inculcar na mente dos nossos filhos ideologia de gênero. Eles querem fazer com que o banheiro seja utilizado em comum, tanto para um quanto para o outro. Você precisa ser diretora de escola, você precisa ser vice-diretora de escola, você precisa ser professora de escola, você precisa ser a merendeira lá da escola, você precisa estar lá no posto de saúde, trabalhando como gerente daquele posto, para que você seja um canal, uma ponte, um farol de Deus naquele lugar. Nós precisamos ocupar lugares sociais, né? Jesus, ele foi político. Aí já estamos falando, porque a nossa vida é política, né, Adriana? Tudo em nós, né? Sempre tem organização, gestão, enfim. Jesus, ele foi assim, ele foi extremamente organizado e ele tinha políticos, né? Próximo dele, ele se relacionava com políticos. E aí você vai, por exemplo, para a área da segurança, deputados, senadores, a gente pode falar nas mais diversas áreas. Gente, vocês podem participar enviando comentários aí, tá? A pergunta da Adriana ainda tá valendo. Lugar de mulher responde aí. Lugar de mulher tá aí, completa a frase. E aí, Adriana, eu quero chamar a sua atenção. Hoje, para você ter uma ideia, Adriana, você me pediu para falar nessa área, a primeira deputada eleita no Brasil foi em 1934, que foi a Carlota Pereira. Mas hoje, para você ter uma ideia, apenas 13% do total das cadeiras no Senado é ocupado por mulheres, 15% na Câmara dos Deputados
E o Brasil está em 10º lugar no ranking mundial de liderança feminina. Quer dizer, décimo em todos, né? Não está tão ruim, mas ainda estamos longe. Então, precisamos de ter a representatividade de mulheres nesses locais estratégicos, né? Quando lá no plano municipal de educação, no plano da saúde, de segurança, enfim, da família, as estratégias, as leis. Você lembra que no início da nossa live, eu citei a pesquisa aqui, né, que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, instituições, cargos de chefia, de liderança que tem mulher como líder, é tudo diferente. O direitos humanos, ele é defendido, né, Adriana? É porque essa sensibilidade da mulher, tanto afetiva como espiritual, ela precisa, nós precisamos ampliar a nossa visão de importância, como você falou, seja na saúde, seja na educação, seja na política, onde for. Esse nosso olhar mais sensível, mais aguçado, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser usado, né, para o crescimento das próprias famílias, como você falou, justamente para defender até mesmo os nossos filhos na área da educação. Então, e quantas mulheres estão aí paradas, tem capacitação, está aí com diploma na mão, está parado. E na política eu vejo que você, Claudimar, já está nesse meio da política há muito tempo, eu não, né? Mas você que já tem esse olhar diferenciado, né? E interessante que 52% do eleitorado brasileiro são mulheres. Somos nós. E como eu falei lá atrás, que muitas vezes nós mesmos impedimos a outra mulher de crescer. Então, quando nós temos conscientizar que nós precisamos usar esse nosso poder de voto. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós exercemos cidadania. Apesar de que eu não sou do meio político, não entendo muita coisa, não. Mas eu tenho que entender que minha forma de exercer cidadania é através do meu poder de voto. É o meu poder de decisão, né? Então, se 50% desse eleitorado são mulheres, então está na nossa mão uma grande parte da decisão desse nosso eleitor, pessoas que possam ser eleitas por nós. E aí, como é que fica essa situação? Como é que fica isso, né? Isso é muito sério, pessoal. E nós estamos aí aproveitando, né, a Adriana citou aí, aproveitando que esse ano é um ano eleitoral, nós temos que pensar nisso. Se você tem esse envolvimento, né, tá na veia. Eu, por exemplo, gosto da política, é um meio que eu acho que a gente alcança, abençoa muitos ao mesmo tempo, né? Então você tem um alcance maior, é mais amplo, mas eu acho que é o objetivo principal de tudo, queridas. Nós somos mulheres cheias do Espírito Santo. Nós somos mulheres de Deus, nós somos mulheres que nos preocupamos. Quando eu falo mulheres de Deus, né, parece um jargão, mas é porque nós nos preocupamos em agradar o Senhor. Nós nos preocupamos em pautar a palavra em tudo que a gente faz. Então é importante, é tempo de assumirmos o nosso lugar, líder da família, dona de casa, sem deixar a peteca cair. Nós sabemos rebolar bem, né, quando precisa e faz as coisas, né, Adriana? Então, olha, Deus tem propósito para a mulher. Foi assim com Débora, foi assim com Esther, né? Foi assim com nós poderíamos citar aqui muitas outras mulheres, né? Eu posso citar o casal Áquila e Priscila, que lideraram uma esposa ao lado do marido, que colocou a casa à disposição de Paulo para a pregação do Evangelho. Ocupem esses lugares em nome de Jesus. Não sejamos covardes. Deus tem propósito, Deus tem o propósito de te levar em lugares exatamente onde o diabo ele não quer que o crente se envolva na política. Adriana, tem uma mentira que foi pregada e está na cabeça de pastores, de pessoas, líderes, que política é do diabo. É tudo que o diabo quer que seja disseminado. Política é do diabo. E aí, as pessoas colocam isso
na cabeça, e aí tem um ranço disso, e já preocupa, e tal, que quando vai entrar lá vai se corromper. Se a pessoa entrou na política se corromper, é porque ela já entrou corrompida. Ela só está sendo... Isso também é dela. Oi? Isso é dela também. Né? Aqui, ó, vamos ver. Uma questão séria que você falou aí, uma coisa séria é que a maioria, como eu falei, 52% do eleitorado é feminino. Ou seja, nós temos poder de voto. E, no entanto, é mais fácil para mim, para outra, ser indiferente. Política do diabo, esse trem não vai dar certo, depois vai tudo igual e tudo, e a gente se torna indiferente. Porém, indiferente. Não. Nós precisamos entender, mulheres, nós temos voz. Eu tenho voz, você tem voz. Seja qualquer uma de nós temos voz. E aí, o que nós temos feito com a nossa voz? O que nós temos feito com o nosso poder de influência? Isso. Olha, a mulher é uma influenciadora, seja na família, seja na cabeça dos filhos, seja em qualquer lugar que ela estiver. Nós temos voz, nós somos influenciadoras. E o que nós temos feito com esse nosso poder de decisão? O que nós temos feito com esse nosso posicionamento, muitas vezes indiferente a tantas questões? Então, nós precisamos nos ater, nós precisamos nos conscientizar e mudar. Como você falou, nós, mulheres cheias do Espírito Santo, nós podemos exercer um chamado de Deus, seja onde ele for para você. O meu lugar de chamado é um, o da Claudimar é um, o seu, que está me ouvindo aqui, pode ser outro, mas aí você tem usado a sua voz como poder de influência para o crescimento, para a evolução. O que você tem feito com o seu poder de voz, mulher? Isso mesmo. E onde você estiver exercendo aí como professora, pedagoga, como diretora, vice-diretora, secretário, gerente, não importa qual é o lugar que você esteja. Ah, mas eu sou simplesmente uma cozinheira. Ah, eu sou simplesmente, você está ocupando o lugar de liderança. E em tudo, deixa eu te falar uma coisa, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Que Cristo seja glorificado em tudo que você fizer. Tudo que você fizer. E aí nós queremos, qual o objetivo da Adriana nessa live, juntamente comigo, é despertar você a pensar nisso. O que você pode fazer? Qual a sua contribuição nesse lugar que Deus está te levando para ocupar, que é esse lugar de liderança, lugar de estratégia. Porque nós sabemos onde o lugar é ocupado por um ímpio, o diabo não tem trabalho nenhum, não há dificuldade. Mas quando é ocupado por alguém com o coração de Deus, aí a história muda de figura, né, querida? E nós estamos falando isso nas mais diversas áreas, né, Adriana? Isso, em todas as áreas. Então, uma coisa, seja independente de qual área você atuar, e se você seja na política, como a Claudimar está ingressando, seja na área da beleza, da alimentação, na área da educação, em que lugar você estiver. Eu queria que você realmente quebrasse esse paradigma, essa crença que colocaram na nossa cabeça que mulher é inferior. Não, nós somos iguais, homem e mulher. Com habilidades diferentes? Sim. Chamados diferentes? Sim. Missão diferente? Sim. Mas que cada um cumpra o chamado de Deus, Deus confiou na sua mão, como mulher, ou o outro como homem. Então, busque o seu autoconhecimento, busque se valorizar, busque se capacitar, e que você não cresça apenas numa profissão, como independência financeira, mas que você cumpra o propósito de Deus na sua vida, como influenciadora, como motivadora, como promotora de pessoas, e realmente uma pessoa que entenda que foi chamada para fazer outros crescerem também. E eu creio que é o seu propósito, né, Claudimar, de estar aí a cada dia, investindo em outras pessoas, 25 segundos. Em missão, Claro, 25 segundos, 20 segundos, 19, ai, que gostoso. Gente, foi uma bênção, vai ficar salvo aqui no meu Instagram, tá bom? Beijo, mãe, despede aí, Dri, Obrigada por estar com vocês aqui.